Shalom, shalom, seja bem-vindo ao canal Família Benei Abraham, que o Eterno te abençoe e te guarde, te dê saúde, paz e prosperidade, que é bom, prosperidade também, né? Para você e para toda a tua família. Vamos oferecer ao Eterno uma oferta de lábios neste momento, vamos lá. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, Israel, e eu, confiando na multidão da tua misericórdia, entrarei à tua casa, prostrar-me-ei ante o teu sagrado santuário, estando cheio do teu temor. Eterno, eu amei a morada da tua casa, o lugar onde habita a tua glória, e abençoarei diante de ti, ó Eterno, meu feitor. Seja, ó Eterno, esta hora de minha prece, hora favorável perante ti, ó Deus. Ouve-me com a multidão da tua misericórdia, responde-me segundo a verdade da tua salvação. Amém. Parashá Mishpatim. Hoje nós vamos comentar Parashá Mishpatim, o capítulo 22 da Parashá Mishpatim. Vamos comentar aí a Parashá, uma Parashá muito boa que vai nos dar... nos orientar de como devemos viver, porque a Torá é isso aí, a instrução, é um modo de vida, né? E essa Parashá, ela tem a nos ensinar como devemos nos comportar com o nosso semelhante. Para isso, o Eterno criou regras, e lei, Mishpatim significa regras, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto para o comentário da Torá, o comentário do capítulo 22 da Parashá Mishpatim. O capítulo 22 do livro de Êxodo, da Parashá Mishpatim, traz uma série de leis e regulamento que abordam questões de justiça, propriedade e relacionamento interpessoais. Vou destacar algumas delas e leis e as lições que poderemos tirar dessas leis, desse estudo, desta Parashá, deste capítulo da Torá, do livro de Êxodo, capítulo 22. Primeiro, restituição por furto. Preste atenção, né? Como é que a Torá, como é que o Eterno estabelece e dá aí essas leis para que o povo de Israel estabeleçam aí regras, né, de convívio entre a sociedade. E a primeira aqui desse capítulo nós vamos ver aqui é a restituição por furto. Alguém furtou, o que acontece? O que Deus instrui, ensina? Pois vamos lá. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e o matar ou vender, deverá pagar 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Lição. Qual a lição disso? A honestidade e a restituição são importantes. Devemos reparar o dano causado aos outros. É isso que o Eterno nos instrui. Agora, você já imaginou se hoje, no nosso país, a nossa Constituição fosse pautada nas leis da Torá? Ninguém queria roubar ninguém, porque o indivíduo que roubasse um boi de alguém, ele iria pensar 2 vezes. Se ele roubasse aquele boi e ele fosse preso, fosse descoberto que ele tinha cometido esse furto, ele ia ter que pagar 5 bois. Ele jamais iria roubar ninguém, né? E assim a ovelha, se fosse uma ovelha, ele ia pagar 4 ovelhas. Aí, se ele não tivesse dinheiro, ele ia ser vendido como escravo, ele ia ter que trabalhar, ele ia ter que se virar, né? O sistema penitenciário com certeza seria adaptado às leis da Torá. Ele iria trabalhar lá dentro, quebrando pedra, fazendo bloquete, artesanato, seja lá o que for. Ele iria trabalhar lá dentro do sistema
penitenciário para ressarcir o dano que ele causou lá fora. Veja só que maravilha, né? Aí sim resolveria o caso da superlotação do sistema prisional. É simples, só pegar a Torá, copiar e mandar ver. Segunda lição deste capítulo, ladrão ferido é o título, viu? A primeira foi restituição por furto, a segunda, ladrão ferido. Se um ladrão for pego roubando e for ferido, o que o feriu não será culpado de homicídio. Lição: a justiça deve ser aplicada com equilíbrio e discernimento, né? Não é porque o cara tentou roubar e a justiça pai, matou o cara. Não, presta atenção. A lição que tiramos é que a justiça deve ser aplicada com equilíbrio e discernimento, né? Se o ladrão for pego roubando e for ferido, né? Ele tá lá e entrou numa luta lá e aí se feriu e aí o cara morreu. Então, a pessoa que o feriu, o dono daquela casa, não será preso por homicídio, não. Mas agora o cara estava dominado, né? O cara estava lá, não esboçou nenhuma reação, se entregou, e aí o cara vem lá e mata o ladrão, assim. Aí entra a justiça, é aplicada com discernimento. Aí a justiça vai analisar se a pessoa que matou agiu mesmo de má fé, mesmo porque a pessoa, que tem muita gente que não preza a vida humana, né? E a Torá, ela preserva acima de tudo a vida humana. Esse é a essência da Torá e pronto, né? Então vamos lá, vamos para a terceira questão, terceiro ponto aqui da lição que possamos tirar deste capítulo: responsabilidade pelo fogo. Responsabilidade pelo fogo. Se alguém acender um fogo que cause danos a outra pessoa, como queimar uma plantação, deve pagar pela perda. Qual a lição que devemos tirar disso aqui, desse texto? Lição: devemos ser responsáveis por nossas ações e evitar causar danos aos outros. Tá vendo? Muita gente por aí costuma tocar fogo aí no mato, na mata, em locais aí de terrenos aí, toca fogo e não tá nem aí, quem quiser que se vire. O nosso país mesmo passa por momentos complicados com esses incêndios aí que ninguém sabe quem é e quando é pega, um incêndio criminoso, mas ele simplesmente, o indivíduo vai lá, paga uma fiançazinha e sai pela porta da frente. E às vezes aquele incêndio, ele foi tão criminoso que ele, além de tirar vidas de animais ou até mesmo de pessoas, ele também causa um dano à propriedade do outro, a lavoura, a plantação, né? Então, quem cometer algo desse tipo, acender um fogo aí, ele chegou e alguém teve prejuízo, esta pessoa vai pagar pelo dano. É assim que a Torá prescreve. E se fosse hoje colocado desta forma, ninguém sairia por aí com um palito de fósforo, um isqueiro e uma pituca de cigarro, uma bagana de cigarro e jogando em qualquer lugar, não. A pessoa pensaria duas vezes. Esta é a Torá, instruções para a vida. Torá neste mundo para poder ajeitar essa civilização. Sem Torá, sem leis divinas, né? Claro, porque leis tem demais aí. Aí, meu amigo, a civilização vira um caos. Mas vamos lá. Quarto ponto. Vamos ver qual a instrução que a gente deve tirar agora desse quarto ponto aqui.
deste capítulo da Parashá Mishpatim, capítulo 22. Responsabilidade pelo fogo. Isso aí já foi. Guarda de bens. Guarda de bens. Se alguém confiar seus bens a outra pessoa para guardar e eles forem roubados, o ladrão deve pagar o dobro. Tá vendo? Lição: a confiança e a responsabilidade são essenciais nas relações interpessoais. Se eu der a você algo para que você guarde e você aceitou aguardar para mim, se por acaso você deu fim nele, aí pronto, sim, não teve nenhuma responsabilidade alguma, você deve pagar o dobro. Se alguém roubou enquanto estava na sua mão, pega o ladrão vai pagar o dobro. O ladrão pensaria duas vezes. Aquilo que você deu ao outro para confiando a ele para ele guardar, aquele que guardou, ele vai ter mais responsabilidade. Agora tem um detalhe: se por acaso ele guardou e aí alguém roubou, não foi culpa dele. Então o caso é levado aos tribunais e os tribunais vai julgar o caso e ver se ele não teve culpa, então ele não pode pagar pelo furto, né? A Torá é justa, e é isso que precisa. O mundo precisa de justiça, e aplicar justiça é aplicar as leis da Bíblia, como você sabe, as leis da Torá, as leis divinas. Vamos lá para o quinto ponto de instrução, que o título é Proteção de Viúvas e Órfãos. Olha, eu falei algo nesse sentido no vídeo anterior, né? Do capítulo 21. Mas agora você vai ver detalhes mesmo, só o fio da meada, só a nata aqui agora na Torá, como diz assim, só o palmito mesmo, tá? Proteção de viúvas e órfãos. Preste atenção agora, olha só. Não devemos oprimir viúvas nem órfãos. Deus ouvirá o clamor deles. É a Torá que diz, não sou eu. É o próprio Eterno que mandou escrever, que Moisés escrevesse e ensinasse ao povo, né? Qual a lição que devemos tirar disso? Devemos cuidar dos vulneráveis e ser compassivos. É isso que a gente precisa. Às vezes tem um órfão, uma viúva passando necessidade ali, e sua vida tá boa, tá bem, você não tá nem aí. Não é bem assim. E ainda tem muita gente que às vezes até explora esse tipo de gente. Mas muito cuidado, se você é um desses, tome cuidado, porque se ele clamar ao Eterno, aí, meu amigo, você vai ter um problema sério. Aí o seu problema não vai ser contra o órfão e nem com o oprimido lá, não. Qualquer dos oprimidos. Aí o seu problema agora, o Eterno tomou a causa. E aí você vai ter problemas, viu? Então, muito cuidado. Os órfãos, as viúvas, né? Devemos cuidar. Devemos ter compaixão. Não é porque sua vida tá boa e a do próximo, um órfão, a viúva passando fome, e você simplesmente deixa pra lá. Não. Ajude. Se você puder, ajude de alguma forma, né? O Eterno, ele sempre fala na sua Torá para que o povo de Israel nunca esquecesse de onde eles saíram, para que eles lembrassem que eles tiveram dificuldades, eles foram escravos. Então, e o que isso quer dizer? Para que nós sempre possamos lembrar da dificuldade que passamos, e agora não é porque estamos em momentos vivendo uma vida melhor que não vamos deixar de nos preocupar com aquele que passa necessidade. Não. Devemos agora, já que nós estamos melhor, o Eterno te proporcionou uma vida melhor, então proporcione, ajude de alguma forma ou outra o necessitado, aquela pessoa
que precisa de uma ajuda, né? Então essa é a instrução da Torá. Vamos lá, sexta instrução deste capítulo 22. Esse capítulo tem instruções. Vamos lá. Usura e empréstimos. Olha só, usura e empréstimo. Você que faz empréstimo, que gosta de emprestar, preste atenção. Vamos ver o que a Torá vai nos instruir sobre isso. Não devemos cobrar juros excessivos dos necessitados, nem do seu irmão, né? A Torá não permite isso, né? Qual a lição que devemos tirar? A generosidade e a compreensão devem guiar nossas transações financeiras. A Torá proíbe você cobrar juro da tua família, do teu irmão. Essa é uma proibição da Torá. E do necessitado, você também não vai aproveitar do necessitado, aquilo que eu falei agora, né? Tome cuidado, né? O cara já é um necessitado, vai tirar proveito dele, ele pode clamar ao Eterno para intervir pela causa dele. E aí, problemas você terá, com certeza, né? Então a lição é essa, dessa questão da usura, do empréstimo, né? Não devemos cobrar juros excessivos dos necessitados. A generosidade, a lição é a generosidade e a compreensão devem guiar nossas transações financeiras, né? Sétimo ponto, que a Torá vai dizer aqui neste capítulo: feitiçaria e sacrifícios. Vamos ver o que diz a Torá. A feitiçaria não deve ser tolerada e os sacrifícios devem ser feitos apenas ao Eterno. Qual a lição que devemos tirar disso? VaptVupt. Devemos adorar a Deus e evitar práticas malignas, ou seja, todo o teu serviço de adoração deve ser exclusiva ao Eterno, a mais ninguém. Ah, mas eu vou adorar o tal, porque ele também foi um sadique, ele fez muitas coisas. Adoração só ao Eterno, certo? Então, todo o teu serviço de adoração deve ser exclusivamente ao Eterno. Olha só o que ele disse lá no Monte Sinai e escreveu com seu próprio dedo na tábua, em uma das tábuas, viu? Qualquer coisa, volta lá e lê, viu? Os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, babá. Isso lá. Então vamos ver. Feitiçaria não deve ser tolerada, não deve ser praticada. A Torá vai dizer que a feitiçaria, a penalidade para ela é isso aí. Pena de morte, apedrejamento. Naquele tempo era na pedra mesmo, viu? Para quê? Para poder tirar, extinguir o mal do meio do povo de Israel. Aquilo não poderia existir de maneira nenhuma. E se passar a mão por cima, aí a coisa desanda mesmo. Oitavo título aqui que a gente assunto que vamos debater agora também: tratamento justo aos estrangeiros. Olha só, tratamento justo aos estrangeiros. O Eterno é justo e ele não faz acepção de pessoas. Ah, porque é estrangeiro, tem que ser tratado diferente. A mesma lei, diz o Eterno na sua Torá, a mesma lei vos será, tanto para o estrangeiro como o peregrino, como para o natural da terra. Pronto, o tratamento é a mesma, a lei é a mesma. Não devemos afligir estrangeiro, pois também fomos estrangeiros no Egito. Tá vendo? Qual a lição que devemos tirar disso aí? A empatia e a igualdade devem prevalecer. Somos todos iguais. O Eterno não faz acepção de pessoas. Então pense,
Pense, reflita direitinho. Se você se acha melhor do que alguém, pense direitinho, viu? Reflita na Torá. 9, cuidado com os animais. Olha, a Torá até nos ensina e nos instrui como tomar cuidado, como cuidar dos animais. Devemos ser responsáveis pelos animais que nos são confiados. Se nós temos um boi, um cavalo, seja lá um animal, e se ele praticar alguma coisa que venha causar um dano a alguém, a responsabilidade é sua, é do dono do animal. Você deve responder. Se o teu animal saiu e comeu a lavoura de alguém lá, você vai ter que pagar, porque o animal é seu. Você é responsável por ele. Qual a lição que a gente tira disso? A criação de Deus deve ser tratada com respeito e cuidado. E você tem que cuidar do seu animal, cuidar bem. Tenha o local para ele viver, para ele comer o pasto dele lá direitinho, sem ele estar perturbando alguém. E cuide bem do seu animal, porque apesar de tudo, o animal também é uma criatura, é um ser que um animal, um ser que o próprio Criador criou para te servir, Então cuide bem dele também. Esta é a lição e a instrução deste item da Torá. Em resumo, o capítulo 22 de Êxodo nos ensina sobre justiça, responsabilidade, compaixão, relacionamentos saudáveis. Devemos aplicar essas lições em nossas vidas diárias. Essas lições não é só para aprender e botar aqui e pronto, não. São lições para nós colocarmos em práticas na nossa vida diária. Ah, mas aqui a nossa Constituição, as regras são outras. E daí, você vai deixar de cuidar bem dos seus animais? Você vai deixar de respeitar o próximo? Acima de tudo, todas essas leis que o Eterno estabeleceu na sua Torá, ela tem um contato direto, uma influência direta com o nosso dia a dia. Elas foram a base de toda a Constituição Universal. Então, praticar a Torá é saudável em qualquer situação. Você não deve desrespeitar as leis do seu país, mas se tem algo que não condiz com as leis da Torá, aí você vem para a Torá e imagina, isso não está certo, mas você tem que respeitar. Mas não, você pode não concordar, né? Mas você pode até respeitar, mas você não concorda porque o correto é a Torá. Então a Torá é árvore de vida, é uma árvore da vida para nós, né? E esse foi mais um comentário sucinto e objetivo da leitura da Torá, da Parashá Mishpatim, capítulo 22. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno te dê força, fé, sabedoria e uma vida longa e bons estudos de Torá e compreensão, e que você possa a cada dia colocar a Torá na sua vida, cumprindo e obedecendo as leis que o Eterno fez, para que você possa ser uma pessoa melhor perante o semelhante, o nosso semelhante, e perante Ele, o Criador. Shalom, shalom, e até a próxima. Vamos logo depois, vamos fazer o vídeo do capítulo 23. Fique ligado.